Estimados irmãos e irmãs da nossa paróquia, queridos visitantes, queremos fazer desta Santa Eucaristia o encontro fraterno de irmãos que se unem ao redor da mesma mãe, ao redor do irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a sermos filhos de Maria e nos ensina a sermos filhos do Pai eterno. Um dos dias mais felizes da história da humanidade foi o nascimento da Virgem Maria. E é isso que nós estamos para celebrar daqui uns dias, no dia de Nossa Senhora da Graça, uma das grandes graças para a história da humanidade foi o seu nascimento, na simplicidade, junto com seus pais. E se já é uma alegria, como diz Santo Afonso, quando nasce uma criança em nossas casas, mesmo ela herdando o pecado original, quanto maior a alegria é o nascimento da Virgem Maria, que nasceu sem o pecado original, Imaculada Conceição. Por isso é motivo de júbilo, de louvor, nós celebrarmos as nossas novenas em honra a esta Senhora, que tão bem fez a humanidade e faz a todos nós, filhos e filhas dela. Ela não nos desampara, não nos abandona. Por isso é que, meus irmãos, a Virgem Maria é a aurora do sol da justiça. A aurora que precedeu o Senhor Jesus Cristo, a vinda do Salvador neste mundo. É motivo de grande alegria nós celebrarmos o seu nascimento, porque Deus fez nela maravilhas. Não celebramos ela por ela mesma, mas porque Deus a usou de modo singular. E quando Deus usa sempre, Deus usa até o fim. Infelizmente, a nossa mentalidade mundana quer descartar Maria, quer dizer que ela foi uma mulher qualquer, fez a sua parte e agora não precisa ser mais lembrada. Mas o Senhor não segue a lógica da cultura do descartável. O que Deus usa, Ele usa até o fim. Ele usou de Maria e ainda usa de Maria para derramar torrentes de graças e de bênçãos para a nossa vida. Por isso é muito valoroso, é muito precioso nós estarmos nesse santuário mariano, celebrando em honra a esta Senhora, por quem Deus fez maravilhas. É um acontecimento profético o nascimento da Virgem Maria, de nossa mãe. Porque acontecimento profético, meus irmãos? Em Maria o pecado não entrou, o pecado não teve espaço. É a profecia da nossa conversão, da nossa mudança de vida, de buscarmos constantemente o sacramento da confissão, para buscarmos cada vez mais sermos semelhantes a Maria, não deixarmos o pecado ser mais forte do que a graça do Senhor. O nascimento de Maria é profecia de salvação, profecia de libertação dos nossos vícios, dos nossos medos, dos nossos pecados. A liturgia de hoje nos ajuda a percebermos os sinais de salvação em Maria. As primeiras palavras que ouvimos nesta liturgia foi: criai ânimo, não tenhais medo, porque o Senhor vem para nos salvar. E qual meio Ele usou para nos salvar? Senão um meio tão singelo,
tão simples, tão normal, tão comum para nós, homens e mulheres. Deus poderia se utilizar de grandezas, de esplendores, abrir os céus, mostrar o seu grande poder, mas Ele quis vir até nós na singela Virgem Maria. Ele quis fazer de Maria uma terra santa, a Imaculada Conceição. Por isso, criai ânimo, não tenhais medo, porque Maria vem nos trazer, não a sua presença, mas a presença da salvação no meio de nós, porque nela habita o Altíssimo, nela habita a nossa salvação encarnada, o Deus encarnado, o Verbo eterno que se fez carne e habitou no meio de nós. Criai ânimo, meus irmãos. Estar com Maria é estar com Deus, é estar no lado de Deus. Como o anjo mesmo disse a ela na saudação: o Senhor está contigo. E nós sempre rezamos: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, porque no ventre dela e no seu coração, nos seus pensamentos, no seu jeito de ser, sempre habitou o Senhor. Maria também ouviu aquilo que ouvimos: não tenhais medo, porque encontraste graça diante de Deus. Que nós também possamos ouvir isso, meus irmãos. Na medida em que a nossa devoção vai crescendo por Maria, nós deveríamos também ir perdendo nossos medos, nossas inseguranças, nossas tristezas, porque a nossa devoção a Maria nos faz ter a certeza de que o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está conosco, o Senhor não nos desampara. Veja como Maria é usada pelo Senhor até os nossos dias. Deus não abandonou Maria e quis que ela não abandonasse os seus filhos e filhas. E como ouvimos na liturgia de hoje, é preciso, em primeiro lugar, para ser como Maria, ouvirmos, abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos olhos, para vermos a salvação. Parece até redundante, pois todos nós temos os olhos abertos, todos nós estamos ouvindo, mas nem sempre os olhos abertos significa que estamos enxergando a salvação. Por vezes podemos enxergar apenas o que nos convém, apenas o que queremos, nos nossos egoísmos, nas limitações das nossas ideias. Precisamos ser como Maria, meus irmãos. Maria, em primeiro lugar, antes de ser mãe do Salvador, ela foi discípula do Salvador. Ela ouviu a voz do anjo, e para ela não foi uma voz estranha, desconhecida, porque ela era íntima da palavra do Senhor, desde o berço materno. Para ela não foi difícil acolher a salvação no seu meio. Ela já estava nesse espaço de santidade, nesse ambiente de santidade. Como seria bom se nos nossos lares nós tivéssemos ambientes que favorecessem a santidade, que favorecessem a busca pelo Senhor, a busca pela salvação. Mas para isso é preciso ouvir a palavra do Senhor,
não só com os ouvidos, mas principalmente com os nossos corações abertos. E se eles não estão abertos, corramos ao encontro do Senhor, imploremos ao Senhor, abra os nossos ouvidos, porque Tu nos conheces melhor do que nós mesmos nos conhecemos, Senhor. O Senhor pode abrir em nós aquilo que nós não somos capazes de abrir, por causa do medo, por causa da insegurança, da incerteza. Temos que fazer como Maria: Senhor, eu me entrego, faça-se em mim o que Tu queres, segundo a Tua palavra. E assim o Senhor vai abrindo cada vez mais o nosso coração, a nossa vida, para aderirmos à salvação em nossa caminhada cristã. Basta abrirmos os ouvidos para que Deus faça em nós maravilhas acontecendo. Maria ouviu e respondeu. A palavra para fecundar em nós, meus irmãos, ela espera uma resposta, ela espera uma adesão. Nós podemos gritar a palavra de Deus aqui, nós podemos ouvir muitas pregações sobre a palavra de Deus, mas se nós não respondermos à altura, será em vão, não terá fecundidade, porque o Senhor espera na nossa liberdade um sim generoso, um eis-me aqui, Senhor, para que Ele possa fecundar e fazer as suas maravilhas em nossa vida. O abre-te, o éfeta que nós ouvimos no Evangelho, espera também um faça-se em mim. Que nós não tenhamos medo, meus irmãos, não tenhamos medo de nos entregarmos ao Senhor. E como efeito imediato, quando nós ouvimos, quando aderimos, o efeito é o anúncio, é a proclamação. Quando nós descobrimos, meus irmãos, a palavra de salvação, a palavra que realmente salva este mundo das trevas, porque a palavra é luz, nós queremos anunciar aos quatro cantos do mundo, nós queremos anunciar para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Este é o efeito imediato, como aconteceu com este homem do Evangelho. O Senhor tocou, o Senhor fez a cura, até mesmo suspirou clamando a cura deste homem, e o efeito foi o anúncio da salvação. Mas nós precisamos escutar o Senhor, não ruídos, não vozes, barulhos que falam da palavra, que nos enganam, que distorcem a palavra de Deus. Veja que no Evangelho, Jesus chama aquele homem para se afastar da multidão e fazer um encontro pessoal, porque Jesus queria que aquele homem ouvisse a sua palavra, o genuíno Evangelho de Jesus. Nós precisamos ouvir esse Evangelho. Estão distorcendo muito a palavra de Deus pelo mundo afora. Infelizmente, muitas igrejas estão distorcendo a mensagem genuína do Evangelho. Precisamos nos afastar da multidão e ouvir a voz do Senhor, sem nos deixarmos levar. Maria ouviu a voz do anjo no sigilo da sua casa, no silêncio. Maria com certeza muitas vezes se encontrou com a palavra no silêncio, no seu interior, porque assim nós ouvimos de fato o que o Senhor tem a nos falar. E precisamos sim anunciar, meus irmãos, não sejamos egoístas, querendo seguir o Senhor
e deixando os outros a seguir os seus caminhos, as outras propostas. Nós precisamos anunciar. Veja o que fez Maria, depois que recebeu a graça da maternidade divina. Ela levou esta presença à sua prima Isabel, e ela foi às pressas. É o efeito imediato, é o anúncio com a nossa voz, com as nossas palavras, sim, mas principalmente com a nossa presença, levando a presença do Senhor para tantos que precisam, para tantos que esperam esta presença. É seguir o exemplo de Maria, para que quando nós alcançarmos o céu, os que ficarem possam dizer: Ele tem feito bem todas as coisas, como Jesus fez o bem ao longo da sua vida, como Maria fez o bem ao longo da sua vida. Que nós, no findar, no entardecer da nossa vida, possamos dizer: eu fiz bem todas as coisas, porque eu busquei ser exemplo como Maria foi. Eu não rezei por rezar, eu não fui devoto de Maria simplesmente por tradição, por costume, mas eu fui de corpo e alma, buscando ser semelhante a ela e semelhante ao seu Filho Jesus. E por fim, meus irmãos, o Senhor veio para nos salvar, Maria veio para contribuir de modo singular com esta salvação, sem acepção de pessoas, sem escolher um grupo ou outro, mas ela e ele vieram para todos. É só nós vermos no presépio a presença dos pastores, a presença dos magos, símbolos de todas as nações do mundo. O Senhor não faz acepção de pessoas, e a Virgem Maria aprendeu isso desde cedo. Por isso é que Maria, em todos os lugares por onde ela apareceu, ou foi encontrada a sua imagem, ou foi recebida, acolhida a sua imagem, como é o caso da nossa padroeira, ela trouxe e ela traz os traços do seu povo, para mostrar que ela não faz acepção de pessoas também. Todos nós somos filhos de Maria na ordem da graça. Maria traz os traços da nossa cultura, a nossa identidade, o nosso rosto, o nosso semblante. E percebamos alguns traços em Nossa Senhora da Graça. O seu olhar sereno e misericordioso, que nós também podemos ter. A Senhora da Graça, que na sua imagem parece estar em movimento, caminhando, com suas vestes em movimento, mostrando assim um povo de caminhada, um povo que trabalha, um povo que não para, que luta pelos seus objetivos, principalmente o objetivo da salvação. A Senhora da Graça traz o menino no colo, que nos lembra as mães de família, as mães, as nossas mães, que lutam pelo sustento dos seus lares, junto com os pais, fazem de tudo para sustentar a sua família, tanto fisicamente quanto espiritualmente, os devotos de Maria. A Senhora da Graça traz na outra mão o rosário nas mãos, mostrando qual é o meio eficaz de salvação, qual é a devoção que nos salva, nos santifica. E essas mesmas mãos, ao que me parece, nos chama para perto do Filho,
São as mãos abertas, a sua mão aberta, chamando para perto dela, chamando para perto dele, pois perto deles nós encontramos a segurança, o refúgio, o alento. É interessante percebermos na imagem de Maria um sorriso, um belo sorriso, um sorriso que não é falso, mas um sorriso puro, verdadeiro, sem mancha, um sorriso de quem encontrou a bem-aventurança, de quem encontrou a alegria verdadeira. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E esta mesma boca está aberta, parecendo que Maria quer falar alguma coisa para nós, quer louvar o Senhor com sua voz, quer falar para nós: venha até meu filho, fazei tudo o que ele vos disser, dê o teu sim para o meu filho. A sua imagem não está aqui em vão, ou apenas para ser homenageada, embelezada com belas flores, mas está aí para ser uma imagem profética, para nos mostrar o que é ser cristão de verdade. As suas cores nos lembram o azul do mar, o branco das areias de nossas praias, e também das cores do nosso povo. E a sua coroa, esperança da glória. Se Maria chegou, nós também podemos chegar, porque ela vem ao nosso encontro para nos levar até o seu Filho Jesus.